Café com Política de hoje a gente recebe o deputado federal Newton Cardoso Júnior do MDB. Bom dia para o senhor. Bom dia, Thalita. Bom dia, Rodrigo. Muito obrigado a vocês. Deixa eu dar os parabéns à rádio primeiro por ter tomado a iniciativa de chamar aqui a gente para falar sobre a sucessão no MDB em Minas Gerais. Talvez tenha sido a única rádio aqui na Grande Belo Horizonte que tenha tomado essa iniciativa, viu? Muito obrigado. Pois é, o senhor mesmo já adiantou o assunto. Amanhã acontece a eleição para o diretório estadual do MDB. O senhor é um dos candidatos, né? Como está sendo, qual é a expectativa e como é que está sendo construída essa possível candidatura, né? Bom, faz 2 meses praticamente que eu tenho girado todo o estado de Minas Gerais. Foi quase todas as regiões e nossa equipe foi em todas as regiões do estado. Deixa eu dar um bom dia para os ouvintes da rádio. Claro, à vontade. Bom dia para quem nos acompanha aí, especialmente aqui em Contagem, que é minha terra, minha sede política. Muito obrigado, um abraço a todos aí que acompanham. Vejo a rádio sempre evoluindo, sempre muito ligada, sintonizada com o interesse da população. Muito obrigado vocês. E a gente, voltando ao assunto, nós giramos aí o estado inteiro nesses 2 meses. Fizemos muitos encontros e o que eu pude sentir é que a política parece que está aquela chama de esperança renascendo dentro das regiões todas que nós pudemos visitar, especialmente no interior. E a nossa candidatura para a presidência do diretório é justamente para isso, para fazer uma renovação e resgatar essa esperança, essa expectativa de que a política ainda tem uma solução, ainda tem uma saída. Acabar com aquele modus operandi tradicional, acabar com aquela fórmula já meio desgastada e vencida de fazer a política e procurar se encontrar novamente com a sociedade. E, deputado, eu pergunto para o senhor, o que deve ser feito pelo novo presidente do MDB, seja o senhor, seja um eventual outro candidato, para reconstruir o partido? Porque é inegável que o MDB saiu enfraquecido das eleições do ano passado, tanto no plano federal quanto no plano estadual, mas especificamente no nosso terreiro aqui no nosso quintal, que é Minas Gerais, com uma candidatura do então presidente da Assembleia, Dal Clever Lopes, que não conseguiu ser competitiva, não conseguiu sequer chegar ao segundo turno. E o partido vem muitas vezes, ao longo da sua história aqui em Minas Gerais, atuando como linha auxiliar de outros partidos, embora seja o partido que tem a maior capilaridade no interior do estado. O que precisa ser feito para reverter essa situação, então? Bem, sempre regada a muito trabalho, nós temos que propor uma bandeira para o partido. O partido não pode continuar atuando como atua em todas as áreas que ele atua, em todas as alas do partido, inclusive, atuando sem ter uma pauta, sem dizer à sociedade qual é a missão do partido. E é isso que eu tenho levado, essa mensagem que eu tenho levado ao interior de Minas e onde eu tenho conversado. Todas as cidades, as grandes cidades de Minas Gerais, ao redor daqui da Grande Belo Horizonte, por onde eu tenho passado, eu tenho dito isso. Nós temos que parar, juntar a base do MDB e que a base seja o caminho para fazer essa escolha, mas escolher qual a bandeira que o MDB está disposto a carregar, sustentar e defender. E o senhor defende uma bandeira em específico? O senhor acha que tem esse caminho, já tem essa pauta? Olha, o MDB, historicamente, é aquele partido que eu diria que é o pai da nossa Constituição de 1988. Tivemos uma Constituição, né, construída a muitas mãos, mas liderada então por Ulisses Guimarães. E de lá para cá, ficou evidente que até no processo de redemocratização do país, foi o único partido que de fato defendeu o municipalismo, que defendeu a democracia e a liberdade como essência da nação. Mas de lá para cá, só esses 2 conceitos, democracia e liberdade, são muito vazios, muito vagos. Portanto, eu imagino que hoje, e a política do ano passado, de 2018, nas eleições, demonstrou isso, a sociedade espera algo mais, ela espera uma pauta mais pragmática. Então, nós não temos como direcionar uma pauta apenas, nós temos que estar sintonizados com o que a sociedade espera e, com isso, buscar sempre nos atualizar. Eu diria que hoje nós temos que buscar uma pauta de retomada do emprego no país. Então, tudo que o partido fizer no estado, em qualquer instância de município, no estado, mesmo federal, defender as pautas que sejam geradoras de emprego.
defender as pautas, por exemplo, da saúde, que nós temos hoje instaurado no país uma crise na saúde que parece que está meio sem saída. Defender isso não é fazer mais do mesmo. É você de fato dizer, olha, o nosso partido quer buscar uma solução para a saúde no país. Podemos falar da segurança, mas eu entendo que essa pauta não deve ser uma pauta individual. Deve ser uma pauta levada para todos os membros do partido, que todos tenham condição, coletivamente e democraticamente, de escolher, eleger e trabalhar em cima dessa pauta em seguida. A gente está vivendo uma época, deputada, em que a questão dos escândalos envolvendo, né, alguns políticos mais antigos, tem tomado conta dos noticiários cada vez de forma mais frequente. Uma delas envolvendo, inclusive, o ex-presidente Michel Temer. Como que o senhor acha que essas denúncias em relação ao Temer podem fazer com que o partido ande daqui para frente? Isso mancha a história do partido? Certamente mancha. O partido precisa fazer o reconhecimento de que algumas pessoas erraram. Uma autocrítica seria? Uma autocrítica, sim, claro, evidente. Agora, lembrando sempre que quem promove ações ilegais são as pessoas, não é o partido. A sigla tem que estar preservada sempre. Portanto, buscar essa renovação até para deixar esse passado negro para trás. E até diante disso, deputado, diante do que Thalita acabou de perguntar, como é que o partido defende essa inovação, essa renovação que o senhor dizia que é necessária, mas com nomes tão tradicionais da política, com nomes como Renan Calheiros, por exemplo, que é um nome controverso dentro do próprio MDB, e outros tantos por aí, Romero Jucá e Companhia Limitada. Como fazer isso sem abrir mão desses nomes que integram o partido historicamente? Eu acho que é simples. Reconhecer que essas pessoas que estão aí já há mais tempo e polêmicas, elas, no máximo, precisam tomar um papel de conselho. Quem já contribuiu para o partido, nós temos que reconhecer e destinar essas pessoas a um papel de conselheiros, de, vamos dizer assim, anciões que estão contribuindo com suas ideias, com a sua experiência e com aquilo que já se fez, dizendo, olha, não vá por esse caminho, que esse caminho é errado. Mas também lembrando o seguinte, quem já deixou um legado no partido, deixa hoje um espaço para que os jovens possam trazer com essa experiência novas formas de fazer a política. E aí vou pegar o exemplo do Renan Calheiros. O Renan Calheiros elegeu o seu filho, o Renanzinho, que a gente chama lá em Brasília carinhosamente, governador de Alagoas por 2 vezes. Ele foi eleito e reeleito, inclusive com uma folga em termos de aprovação, em termos de votos. Há que se reconhecer que existe um reconhecimento da sociedade de que ele faz bem ao Estado. E talvez hoje o Estado, fiscalmente falando, um dos melhores do Brasil. Nós temos o Jader Barbalho, que é também outra figura polêmica, mas elegeu o filho agora, governador do Pará. Um governador que é novo, que tem buscado grandes ações para o estado dele. Esse legado ele vai construir agora na verdade, o Helder Barbalho, como governador, vai construir o seu próprio legado. Então nós não podemos desconectar do passado, deixar, né, por mais que tenham figuras polêmicas, que elas agora não fiquem à frente da gestão. Elas não precisam ficar mais à frente da gestão. E é o meu caso. Eu ia perguntar exatamente isso. Isso vale para o senhor, que é filho de um ex-governador, que é também uma figura polêmica e muito polêmica, que é o ex-governador Newton Cardoso. O senhor acha que esse papel de conselheiro caberia a ele também e não de tomar frente, como o senhor está dizendo agora? Exatamente. Eu até vou reiterar aqui publicamente, viu, Thalita, o convite que o Rodrigo me pediu aqui de trazê-lo na rádio. Sim, queremos ouvi-lo. Ele gosta muito de vocês, gosta muito do nosso amigo prefeito Vitório Medioli aqui em Petinha, um grande parceiro dele, mas eu queria dizer que o doutor Newton Cardoso, ele é um grande conselheiro para mim, não só como pai na vida, mas politicamente. Agora, o comando é novo, o comando tem que ser renovado e tem que ser rejuvenescido. Nós precisamos fazer um processo quase de fênix, de renascer das cinzas, tirando aquela sujeira do partido agora e colocando de verdade um novo momento no estado, um novo momento na política mineira e nacional.
Um dos lemas da candidatura do senhor, inclusive, é a reconstrução e a união, né? Como fazer isso no MDB? Bom, reconstrução no partido significa buscar nas bases a reestruturação do partido. Nós tínhamos uma coisa que eu dizia pelo interior e que sempre foi verdade. Em qualquer cidade pequena em Minas Gerais, 3 coisas nunca falharam: uma matriz da Igreja Católica, um destacamento da Polícia Militar e um diretório do MDB. Hoje isso não é mais realidade. Nós temos que reconstruir fazendo diretórios novamente no maior número de cidades possível. Antigamente o PMDB fazia uma convenção com 1.200 delegados que podem votar. O delegado é aquela pessoa que vota para escolher o presidente do partido. Nós tínhamos mais de 1.200. Hoje caímos para menos de 500. Foram esses rachas que ocasionaram esse cenário que o senhor está apontando aí, deputado? Muito pelos rachas, muito pela falta de organização da própria direção estadual em enxergar que o partido tem que ter aquela manutenção, tem que ir atrás do interessado que queira formar o partido no município, respeitar o diretório dele, dar autonomia para o diretório dele, e o racha sempre causa essa distensão. Mas a reconstrução passa por isso, por refazer esses diretórios, inspirar confiança em quem for participar do partido e dizer claramente: olha, nós queremos que o partido cresça, que você na sua cidade lance candidatos a vereador, se possível uma candidatura viável a prefeito ou prefeita, e dentro dessas candidaturas que não sirva como instrumento para interesse pessoal. Esse é um grande problema também do que nós temos visto ao longo dos anos. Reconstruir e aí unir. O processo de união do partido, ele passa pela visão de que vamos ter uma convenção agora sábado, amanhã, dia 29. A convenção encerra às 16 horas. Às 17 horas eu acredito que já temos o resultado apurado. Dali tem que sair o partido um só. A paz que é tão difícil às vezes ser conquistada no MDB, né, deputado? Claro, claro. Até por isso, o partido tem muitas alas, o partido ele é feito dessas diferenças, mas é na divergência que ele cresce. Hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. São perguntas objetivas e respostas igualmente objetivas. Combinado, deputado? Combinado. Primeira prioridade se o senhor for presidente do MDB estadual. Reconstruir as finanças do partido. MDB sempre rachado? Rachado, porém, crescendo na divergência. O senhor vai ser candidato a prefeito de Contagem no ano que vem? Ainda não posso responder isso. Governo Zema. Um governo que tem uma expectativa muito boa, está se organizando. Reforma da Previdência. Necessária, mas precisa ser bem discutida. Governo Bolsonaro. Um governo que está mostrando a que veio. Deputado federal Newton Cardoso Júnior, do MDB, um dos candidatos à presidência do Diretório Estadual do partido, foi nosso convidado de hoje aqui no Café com Política. Quero agradecer a sua visita, foi um prazer conversar com o senhor, deputado. Eu que agradeço, Rodrigo, você, Thalita, um forte abraço para vocês e continue aí com esse belo trabalho sempre.